Bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Esse é um tema bastante desafiador. Eu sou médico neurologista, sou pesquisador da área de saúde e espiritualidade, e toda vez que a gente vai fazer alguma apresentação ou vai ensinar os alunos ou vai abordar o tema com colegas que estão interessados a iniciar esse processo de conhecimento na interface saúde e espiritualidade, a gente começa com uma base bastante espinhosa, por um lado, e ao mesmo tempo também frágil, que é a definição dos termos, a definição dos conceitos nessa área. Existe uma sobreposição grande de conceitos e é fundamental que a gente avance nessa área da conceituação, nessa área teórica, para avançar no tema de saúde e espiritualidade. Antes de falar das terminologias, das definições, das conceituações, vamos falar um pouco da ciência, do método científico e de como a gente deve encarar esse processo. Então, por que a gente estuda um tópico em pesquisa? Existe uma conceituação. A gente quer melhorar o conhecimento, a gente quer atuar em algum problema, evitar, prevenir, atenuar, eliminar ou curar algum problema que pode ser humano, dos seres vivos ou do ambiente. Pode ser físico, material, ou pode ter uma natureza não material. Então, toda a ciência está envolvida nessa conceituação. Então, como é que a ciência se divide nas suas áreas diversas? Existem as ciências formais, que são as ferramentas como a matemática, lógica, computação, e as chamadas ciências empíricas, que estudam os fatos, os fenômenos naturais, fenômenos do homem, fenômenos do universo. Então, não vamos confundir pesquisa científica com simplesmente as ferramentas. Então, não é só ciência aquilo que tiver número, aquilo que tiver baseado nas ferramentas da ciência. Também é ciência a observação, a descrição, conceituação, teoria, fenomenologia. Então, a gente vai falar em ciências... Volta, por favor. Volta um slide. A gente vai falar em ciências naturais, ciências sociais e as ciências aplicadas. As ciências... Pode ir para o próximo, por favor. E nesse gráfico aqui, nessa figura, a gente vai ver na ciência, em termos das dimensões, né? Então, nós temos aqui desde do átomo, da partícula até o universo, e as várias formas, as várias áreas da ciência que se dedicam a cada um desses aspectos. Então, as ciências da natureza, elas são ciências físicas, física, química, ciências da terra, ecologia, oceanografia, geologia, astronomia. Ciências da vida, biologia, zoologia, botânica, medicina. As ciências sociais são todas aquelas que se relacionam, que têm a ver com o homem e a sociedade. Então, o direito, a teologia, a sociologia,
E as ciências aplicadas são aquelas que usam todo esse conceito para uma aplicação, por exemplo, engenharia, arquitetura, a medicina também é considerada uma ciência aplicada. E aí a gente vê como é o conhecimento humano, e esse é um mapa que mostra como é a interação entre as ciências. Então vejam que mesmo dentro de uma área, como a ciência, a medicina, por exemplo, existe um conhecimento que não é uniforme. Então a gente caminha no nosso entendimento, no nosso conhecimento, através de torres. São construídas torres que vão caminhando através das várias áreas e há pouquíssima integração entre as áreas. Então, quando a gente vai estudar a religiosidade, a espiritualidade, a gente tem que ter em mente que esse território, no conhecimento de hoje humano, é ainda um território de necessidade de integração. Então, a gente vai precisar, no estudo da espiritualidade, um entendimento de outras áreas, né? de filosofia, de história, de outros conceitos que não são sólidos na medicina. Então, nós vamos ter que se apropriar de outros conhecimentos da ciência como um todo para entender esse contexto da espiritualidade e religiosidade. Então, eu coloco aqui também religiosidade, né? E o tema ele navega com essas duas palavras, né? Então, sempre quando se faz uma revisão, ou quando se aborda esse tema como um todo, a gente fala de espiritualidade barra religiosidade, porque há realmente uma intersecção nesses temas, né? Então, vamos começar definindo o que é religião. Religião é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos designados para facilitar o acesso ao sagrado, ao transcendente, Deus, força maior, verdade suprema. E a religiosidade, então, é a extensão na qual o indivíduo segue, acredita e pratica uma religião. Ela pode ser organizacional ou não organizacional, ou seja, o indivíduo pode desenvolver a sua religiosidade num templo, através dos escritos, através de rituais, símbolos, seguir líderes religiosos, divindades, ou ele seguir por conta e não ter essa vida organizacional tão formal. Um outro conceito fundamental também na religiosidade é a questão intrínseca versus extrínseca. A religiosidade intrínseca, ela é um tipo de religiosidade que gera melhores scores relacionados à saúde, a bem-estar. É a religiosidade mais madura, com o entendimento da religiosidade como um fim e não como um meio, sem preconceitos. E a extrínseca é aquela mais relacionada à parte política, à parte processual da religião. E, naturalmente, isso tem menos retorno nas questões espirituais e as pesquisas mostram piores scores relacionados à saúde. E existem escalas para a gente medir religiosidade intrínseca e extrínseca, tá? Então, por exemplo, a Durrell, a escala, a Duke University Religion Index, que é o índice de religiosidade da Universidade de Duke, ela separa os scores de religiosidade intrínseca e extrínseca, de religiosidade organizacional e não organizacional também. Então, nós vamos ter os aspectos, então, da espiritualidade e religiosidade, que são
o aspecto conceitual, quer dizer, o que as pessoas pensam, acreditam, as crenças, as práticas, o que elas fazem, seu comportamento, e as experiências, como elas sentem, como elas experienciam, um lado mais subjetivo, mas todos esses aspectos devem ser considerados, mensurados e precisam ser estudados nesse tema. A gente também tem que analisar essa dualidade também e relação entre a espiritualidade e religiosidade, porque um indivíduo pode ter uma alta espiritualidade, alta religiosidade, mas ele pode ter alta espiritualidade sem religiosidade, sem seguir nenhuma religião. Ele pode também ter muita religiosidade, seguir todos os preceitos, seguir todas as práticas, respeitar tudo que a religião dele fala que é para fazer e aquilo não reverter em nenhuma espiritualidade, em nenhuma melhora para si próprio e para os outros, né, para a sociedade. E também ele pode não ter nem religiosidade nem espiritualidade. Então, quando a gente vai analisar os dados ou quando vamos propor pesquisas, nós temos que considerar essa dinâmica aqui também. E também entender como é que a gente pode categorizar, porque existe aqui uma ortodoxia dentro das religiões, né, de você seguir estritamente aquelas práticas e tudo que for fora daquilo você não aceita, você tem uma rigidez maior, e então isso é um elemento da religiosidade que tem aspectos também negativos, né, e que devem ser considerados também, porque apesar de que o que se tem hoje na ciência mostrando que espiritualidade, religiosidade tem uma influência positiva na saúde física, mental e social. Ponto. Isso não é mais novidade na ciência. Já está comprovado que espiritualidade e religiosidade afeta positivamente a saúde física, mental e social. Existem revisões e centenas de artigos que mostram isso. Ok. Porém, existem também alguns artigos, apesar de que a tendência e a positividade desses artigos aponta claramente a favor de uma proteção, de um efeito positivo, existem também pesquisas que mostram um efeito neutro, que não tem diferença, não tem importância, e tem pesquisas que mostram que há um aspecto negativo também. Então a gente tem que estar aberto na pesquisa a entender o que é bom, o que é ruim das experiências, das práticas espirituais e religiosas. Então, nós temos aqui a religiosidade, a experiência da espiritualidade, que transcende, né, que está além da experiência da religião, até porque nós temos várias crenças religiosas, nós temos várias divindades, várias correntes de religião no nosso planeta. E ainda além da espiritualidade, coisas que são mais até abstratas, ou além talvez do que a gente for definir como o limite, né, entre cada uma dessas definições, né, mas a gente pode falar em fé, em crença, como algo ainda mais amplo do que a espiritualidade. A gente vai comentar um pouco disso no decorrer aqui. Então vamos para o dicionário e vamos ver o que ele fala, o que é espiritualidade. Então qualidade do que é espiritual, uma característica ou qualidade de quem tem intensa atividade religiosa ou mística, é tudo que tem por objetivo a vida espiritual, elevação, transcendência, sublimidade. Agora, espiritualidade tem um conceito diferente para algumas religiões também. Para o espírita, o que é a espiritualidade? Tem a ver com o mundo espiritual, tem a ver com a dimensão dos espíritos, a questão da obsessão espiritual, mediunidade, o conceito de vida após a morte,
de imortalidade do espírito, né? Reencarnação, evolução espiritual. A ideia de que a origem de todas as doenças tem uma origem espiritual, ou tem uma origem da nossa existência pregressa, através do entendimento da lei da ação e reação, do karma. Então, para o espírita, esse universo é fácil de entender, né? E quando você fala em espiritualidade, você já está quase que abraçando todos esses conceitos, né? Mas no cristianismo, no catolicismo, espiritualidade é uma outra coisa. Espiritualidade é o modo de viver característico de um religioso. Então, existe a espiritualidade carmelitana, franciscana, inaciana, beneditina, salesiana, dominicana, agostiniana. Cada uma delas tem uma história, tem uma forma, né? Então, a espiritualidade na terminologia do catolicismo tem a ver com a forma, né? Com essas linhas dentro da Igreja Católica. E algumas características, né? A beneditina segue a questão do orar e trabalhar, né? Por exemplo, a cartujana, que é bastante austera, a franciscana, que se apoia muito na caridade e na abnegação dos bens materiais, a espiritualidade carmelita, que tem como base a adoração à Virgem Maria. Então, além disso, a palavra espírito, né, ela está conceitualmente ligada à questão do Espírito Santo no catolicismo. Então, a gente precisa entender, quando está falando no meio científico, né, que os próprios cientistas, contrário do que se fala, né, até da mídia, em outras circunstâncias, de que o cientista é predominantemente ateu. Não é verdade, né? A maioria dos cientistas tem alguma base religiosa, tem alguma prática, tem alguma crença, né? Então, a gente tem que desmantelar essa conceituação que às vezes vem na nossa ideia sobre o que é a espiritualidade daquilo que existe em cada uma das religiões, né? No budismo, e o budismo ele não se preocupa muito com as questões não humanas, né? O budismo ele foca muito a natureza humana. Então, o Buda, né, Siddhartha Gautama, se preocupou, se debruçou na sua evolução espiritual, principalmente no sofrimento humano. Ele estava preocupado sobre o sofrimento humano. Perguntaram para ele, mas Buda, existe vida após a morte? Ele falou assim, não me interessa muito isso, eu quero saber sobre o sofrimento humano de hoje, aqui no nosso planeta, né? E o Dalai Lama, numa conversa com o Frei Leonardo Boff, e tem um texto interessante dessa conversa, ele foi perguntado o que é espiritualidade, então, e o Dalai Lama coloca aqui essa definição, que é bastante interessante. Espiritualidade é aquilo que produz no ser humano uma mudança interior, tá? Existem religiões e práticas religiosas que focam na questão da possessão dos demônios. Então a espiritualidade ela vai ficar muito voltada para os fenômenos, né? Para a incorporação, e a gente tem que também tentar separar na definição o significado do encontro com o eu superior, com o divino, com o sagrado, o sentido na vida, né? E no final, o que a gente quer, né? Voltando àquela ideia do porquê que a gente vai estudar um tópico. A gente quer que haja, ou que a gente quer entender a influência que possa ter no nosso bem-estar, na nossa felicidade, na paz, na nossa melhora da qualidade de vida. Então, a gente ainda está nesse tema precisando definir os tópicos essenciais para dizer o que é
mais importante e o que é menos importante no efeito na nossa qualidade de vida. Então a gente precisa também entender a origem dessa palavra espiritualidade, claro, olhando o que significa o espírito. Então, do latim, spiritus, sopro, substância não corpórea. Espírito tem a ver com consciência, tem a ver com personalidade. Também a gente não tem uma definição ou barreiras muito claras do que é espírito, do que é alma, do que é pensamento, do que é sentimento. Existe também a questão de que a espiritualidade ou a dimensão espiritual, ela carrega um entendimento diferente, uma percepção diferente do tempo e do espaço. Então, por que, por exemplo, um médium ou uma pessoa qualquer que pode ter a capacidade de prever, de premonição, por que ela consegue prever o futuro? Porque ela entra numa realidade do mundo espiritual que tem um entendimento do tempo e do espaço. Então ela consegue alcançar um evento numa outra dimensão que já aconteceu e por isso ela tem acesso a essa informação. Então, a espiritualidade também remonta a um dom sobrenatural que é concedido e que Deus concede a certas criaturas. E aí vem também um outro problema, que é a espiritualidade ou o espírito é algo da nossa natureza ou é algo sobrenatural? Né? Então, ao longo da evolução humana, a gente sempre colocou o entendimento de Deus como algo acima do natural. Mas a gente precisa também entender essa conceituação de Deus e natureza, mas antes disso eu queria colocar para vocês também elementos que são fundamentais para a gente entender a conceituação da espiritualidade, que são os valores espirituais. Não existe, então, espiritualidade sem se agregar valores relacionados a isso. Altruísmo, honestidade, resignação, caridade, bondade, generosidade, empatia, paciência, perseverança, esperança, perdão, confiança, humildade. Então, do que nós estamos falando quando a gente fala em espiritualidade? Né? Espiritualidade é um termo difícil, de definição não tão precisa, mas que a gente também, nas pesquisas futuras, precisa entender a relação com estes elementos do ser humano. Então, existem duas definições aí básicas, né? Dois conceitos diferentes que são atribuídos à espiritualidade. Um mais abrangente e o outro mais fechado. Então, o primeiro, que é da Cristina Puchalski, que na verdade é uma corrente, vários outros pesquisadores entendem a ideia de que a espiritualidade é uma busca pessoal para entender questões relacionadas à vida, ao seu significado, sentido, transcendência na experiência com a família, comunidade, consigo mesmo, com a sociedade, a natureza e o que é significativo ou sagrado. Já o Koenig coloca uma definição mais relacionada à relação com o sagrado ou transcendente, envolvendo a questão de Deus. Então, nessa definição anterior aqui da Puchalski, aquela história icônica, né, do abraçar a árvore, do ter uma transcendência através da música, da arte, ela também é espiritualidade, tá? Então, o que o Koenig conceitua, né, e a crítica sobre um conceito mais amplo desse aqui, né? Então, se você tiver uma transcendência através da sociedade,
né? Então, por exemplo, você vai a um jogo de futebol, 50 mil pessoas, o seu time é campeão e você fica extremamente feliz. É uma experiência de elação, é uma experiência de alegria, de felicidade. Mas quais valores foram agregados àquilo, né? Então, a gente pensa muito também, né, no que pode ser benéfico e de quais são os fundamentos, por exemplo, de uma religiosidade ou de uma espiritualidade mundana, entre aspas, né? Então, como é que a gente vai enxergar a comunidade dos motoqueiros Harley Davidson, por exemplo? Eles têm pertencimento, eles têm um suporte social, eles comungam dos mesmos interesses, né? Então, o que tem de ruim nessa religião da motocicleta, ou nessa religião do esporte? Se ocorre transcendência, apoio mútuo, se há uma melhora, como o Dalai Lama coloca, né, de questões interiores, e se há uma reestruturação de valores, aquilo tem uma influência positiva, né? Então, também uma questão que aparece muito na espiritualidade e religiosidade, que é a idolatria. Então, você vai ver não vou colocar nenhum time brasileiro para não criar confusão aqui, mas você vai ver o jogo do Barcelona, vai ver o Messi jogar, são 50, 70 mil pessoas adorando aquela figura, aquele líder, né? Então, existe a idolatria. Na motocicleta, a Harley Davidson, existe a idolatria daquela tecnologia, daquela motocicleta. Então, apesar de ser mundano, o quanto daquilo gera uma experiência espiritual de fato, né? É claro que não há um sentido no futebol de elevação espiritual, né? Até poderia, se o Messi virasse e falasse depois do gol. Ele até fez uma comemoração uma vez, uma campanha, não sei se vocês viram, para apoio a uma sociedade de leucemia. Ele fez assim são duas figuras aqui abaixo dos olhos que representam a sociedade de leucemia. Quer dizer, ele está motivando ali em milhões de pessoas algum sentimento de bondade ou de compaixão também, né? Então a gente não pode ser tão preso às bases seculares, assim, vamos dizer, né? Então, a gente precisa, quando vai falar, e se a gente for trabalhar nessa definição, mais ligada ao divino, à influência de Deus, a gente precisa saber quais são os elementos, né? E quem é esse cara, né? Quem é o Deus? E a pergunta começa complicada, porque quem é Deus ou o que é Deus, né? Então essa é uma pesquisa que mostra o que as pessoas acham, basicamente, do que é Deus, do conceito que eles têm de Deus. Então, mesmo quando você atribui uma definição mais encaixada, né? Você vai falar de Deus, você vai ter um conceito diferente para cada um deles, né? Até um conceito de Deus como algo negativo, como um ser punitivo, como alguém que está te perseguindo e qualquer coisinha errada que você fizer, ele vai te castigar, né? E isso tem se mostrado também uma repercussão negativa em scores de saúde mental e influências na saúde física também das pessoas. Então existem vários conceitos, né, de como as pessoas e as sociedades encaram e encaravam a figura de Deus. Deus é igual à natureza, por exemplo. Então, se entendermos Deus como natureza, a gente vai aí passar para a definição da Puchalski, que engloba na espiritualidade, então, uma experiência de conexão com a natureza, com as artes, e nós vamos ter, então, diversos construtos dentro dessa espiritualidade, né? Com as práticas, experiências e as crenças, e nós vamos ter que entender que diferença isso faz, né? Então, muito bem, nós já sabemos que
a espiritualidade, a religiosidade, afeta hábitos, melhora a qualidade de vida das pessoas, mas a gente precisa saber quais são os aspectos mais importantes ainda. A gente precisa saber que diferença faz. Então, a gente sabe que a vida do homem casado tem qualidade melhor do que o solteiro. Vocês sabiam? Então, essa é uma evidência científica. O homem casado vive melhor fisicamente e mentalmente do que o solteiro. Ponto. O que a gente faz com essa informação? Todos os solteiros passem a considerar, comecem a estruturar para você um casamento. Não é isso. Apesar de as pesquisas mostrarem que casamento protege a vida física e mental do homem, você não vai recomendar que os homens se casem. Não é uma coisa ligada à outra. A mesma situação se aplica ao estudo da espiritualidade. Então, como é que a gente faz para mudar? O que a gente faz? Como a gente pode prescrever? O que a gente faz para que essas questões, que ainda precisam também ser descobertas, quais são as mais importantes, como a gente faz para uma intervenção, ou como a gente faz para que a pessoa mude e para que aquilo que é o objetivo inicial que a gente comentou da ciência, de entender um conceito, de entender, avançar no entendimento de uma questão e de saber que a influência desse conceito, no caso da espiritualidade, da religiosidade, afeta positivamente a saúde. E o passo último, que é tão importante quanto tudo isso, é a aplicação. Então, a gente precisa estudar também formas de intervenção, de aplicação, para que se possa fazer algo, né, e se possa reproduzir métodos de tratamento ou de aplicação mesmo desses elementos para melhora da nossa qualidade de vida física, mental, social e espiritual. Muito obrigado.